Ela só queria ver um casamento, mas foi enxotada da igreja como se fosse um lixo. Chamaram-na de intrusa, riram do seu vestido remendado e disseram que ela nunca seria ninguém. Mas hoje, ela caminha pelo mesmo altar, só que agora, como a noiva. Agora, antes de começar, se você gosta de conteúdos como este, já vai deixando seu like e se inscreva no canal e comente aí embaixo o que achou desta história. A sua opinião é muito importante aqui para nós do canal Histórias Comoventes. Agora sim podemos começar. A luz do sol se infiltrava delicadamente pelos vitrais coloridos da imponente catedral, como se o próprio céu decidisse abençoar aquele momento sagrado com pinceladas douradas e carmesins sobre o mármore branco que cobria o chão. O som suave do órgão clássico preenchia o espaço com uma melodia que parecia embalar o tempo, como se o mundo ali dentro tivesse parado por alguns minutos apenas para testemunhar a beleza de um amor sendo celebrado. As colunas altas pareciam tocar o céu, e os bancos da igreja estavam ocupados por convidados vestidos com suas melhores roupas. Homens de ternos impecáveis, mulheres com joias cintilantes e perfumes caros, todos em silenciosa reverência ao momento que se desenrolava diante deles. No altar, a noiva caminhava com passos lentos e seguros, como uma rainha em direção ao trono do seu destino. Seu vestido era uma cascata de cetim e renda, bordado com delicadeza quase celestial. O brilho de cada pedraria bordada parecia capturar a luz e devolver em forma de esperança, amor e promessas eternas. O véu translúcido seguia seus passos como um rio de sonhos, e o penteado elegante deixava visíveis os traços suaves de um rosto que irradiava felicidade. Mas enquanto todos os olhares estavam voltados para a beleza daquela cerimônia de luxo, poucos perceberam a presença tímida no fundo da igreja. Uma menina de 17 anos, que entrou quase sem fazer ruído, como se tivesse medo de perturbar aquela perfeição. Seu nome era Elisa, uma jovem de origem humilde, nascida em um lar simples, onde os sonhos eram maiores que os recursos. O vestido que usava era feito por ela mesma. Tinha remendos em algumas partes, mas era limpo, alinhado e curiosamente bonito. Talvez porque carregasse mais do que tecido e linha. Carregava dedicação, esperança e o toque de quem acredita no impossível. Ela se sentou no último banco de madeira, o mais afastado de todos, como se soubesse que aquele não era exatamente seu lugar. Mas ainda assim, ela precisava ver com os próprios olhos aquilo que seu coração tanto sonhava. Ao ouvir a marcha nupcial enquanto passava pela frente da igreja, algo dentro dela sussurrou: "Entra." E ela entrou. Seus grandes olhos azuis estavam fixos na noiva. Havia um brilho neles que não era apenas admiração, era desejo. Não o desejo de ter a vida daquela mulher, mas de um dia poder realizar o seu próprio sonho. De ser reconhecida não pela roupa que vestia, mas pelo talento que escondia nas mãos. De costurar não apenas roupas, mas destinos. Enquanto a noiva trocava votos com o homem que a esperava sorridente no altar, Elisa apertava as mãos entrelaçadas sobre o colo. Cada palavra dita pelos noivos caía sobre ela como bênçãos não destinadas, mas que ela absorvia com o coração aberto. E quando o beijo selou a união do casal e os aplausos preencheram o ambiente, Elisa não bateu palmas. Ela apenas deixou que uma lágrima silenciosa deslizasse pelo rosto. Era uma lágrima doce, carregada de emoção e sonho. Ela não chorava por tristeza. Chorava porque, naquele instante, percebeu que ainda tinha fé. Fé de que mesmo alguém como ela, com um vestido remendado, um passado difícil e um futuro incerto, poderia um dia estar ali. Não necessariamente como a noiva, mas como a estilista por trás de vestidos que fariam outras mulheres sonharem como ela sonhava agora. Elisa enxugou as lágrimas com a ponta dos dedos e sorriu ainda sentada no banco solitário. Era um sorriso pequeno, mas cheio de significado. Porque ali, naquele silêncio respeitoso após os aplausos, uma nova história estava nascendo. Não a do casal no altar, mas a de uma jovem sonhadora que havia acabado de prometer a si mesma que nunca desistiria. Foi quando, repentinamente,
Como um raio cortando um céu sereno, uma voz estridente ecoou pelos fundos da catedral, quebrando a harmonia sagrada que pairava no ar. "Com licença, o que você pensa que está fazendo aqui?" disse a voz carregada de desprezo. Elisa congelou. Seu coração disparou, suas mãos trêmulas se enroscaram no tecido do próprio vestido e, aos poucos, ela virou-se, temendo o que encontraria. Diante dela, erguia-se uma mulher de postura altiva, vestida com um deslumbrante traje verde esmeralda que cintilava sob as luzes que filtravam pelos vitrais. Um colar de diamantes reluzia em seu pescoço como um lembrete cruel de um mundo que Elisa jamais tocara. A mulher exalava arrogância. Era a irmã mais velha da noiva, conhecida por seu veneno na língua e um coração mais duro que mármore frio. Seus olhos percorreram Elisa como se estivesse diante de uma praga, uma mancha que havia escorregado para dentro daquele momento perfeito. Eu só queria ver a cerimônia", gaguejou Elisa, sua voz mal saindo, afogada pela vergonha que já começava a sufocá-la. "Quem te deixou entrar?" retrucou a mulher, com as sobrancelhas arqueadas em desdém. "Isto aqui não é abrigo, sua esfarrapada. Você realmente achou que podia se infiltrar, roubar um instante, fingir que pertence a esse lugar?" As palavras foram como facas, afiadas e certeiras, cortando fundo na alma frágil de Elisa. A jovem ficou imóvel, os olhos arregalados, o coração tão apertado que parecia doer fisicamente, e como se o universo conspirasse para piorar a cena, o burburinho causado pela discussão se espalhou pelos bancos da igreja como fogo em palha seca. Convidados elegantemente vestidos começaram a se virar, encarando a cena nos fundos, com olhos cheios de julgamento. Murmúrios cresceram em volume. Risos abafados escaparam de bocas pintadas e perfumadas. Zombarias começaram a ecoar entre os corredores santos, como se o sagrado ali tivesse se dissolvido na crueldade humana. "Olhem só para aquele trapo", disse um homem de terno caro rindo com escárnio. "O que ela está vestindo? Parece coisa de lixo", zombou uma adolescente ao lado da mãe. "De onde saiu essa menina?", sussurrou outra senhora, sem esconder o desdém nos olhos. Elisa sentiu o rosto queimar como se tivesse sido exposto ao sol mais cruel. Cada olhar sobre ela era como uma condenação, cada comentário, uma pedrada. Suas lágrimas começaram a brotar, quentes e silenciosas, escorrendo pelo rosto como se tentassem limpar a dor de dentro para fora. "Eu não quis ofender ninguém", balbuciou tentando, mesmo sob o peso da humilhação, defender sua inocência. "Eu só queria me sentir especial por um dia." Mas a resposta da mulher foi tão cruel quanto o resto. "Então encontre um mundo de fantasia para isso, não ouviu bem?" Cuspiu as palavras como veneno. "Aqui é um casamento de verdade, para famílias de verdade. Saia daqui agora mesmo, antes que traga infortúnio ao casal com sua presença." A palavra infortúnio cortou fundo. Como se Elisa fosse um presságio de desgraça apenas por existir, por sonhar, por ousar se sentar em um lugar onde acreditava, por um único instante, que talvez também fosse digna de algo bonito. Com os ombros curvados e a cabeça baixa, Elisa se levantou lentamente. Cada passo em direção à porta parecia pesar toneladas. Os murmúrios ainda ecoavam atrás dela, como vozes que insistiam em lembrá-la de quem era, ou de quem não era. Foi quando, do fundo do corredor, como um trovão envolto em serenidade, uma voz baixa, mas poderosa, cortou o ar como uma lâmina. "Chega." Num instante o burburinho se desfez. O riso ácido, os cochichos cruéis, os olhares carregados de desprezo, tudo se calou. Um silêncio solene tomou conta da catedral, como se uma força invisível tivesse pressionado o peito de cada pessoa presente, obrigando todos a prenderem a respiração. Os olhares se voltaram em direção à voz, e então ele apareceu. Passos firmes, elegantes, perfeitamente ritmados. Um homem alto, vestido em um terno preto sob medida, cabelos escuros levemente desalinhados, como se cada fio tivesse sido colocado ali por um capricho do destino. Seus olhos, escuros, intensos, enigmáticos, não se desviavam do rosto de Elisa. Sua presença não exigia silêncio.
ela impunha. Os sussurros começaram a se espalhar novamente, mas desta vez em um tom completamente diferente. É ele, Rafael Albuquerque, o irmão da noiva, o herdeiro. Sim, ele era conhecido, milionário, evasivo, intocável, um homem que raramente aparecia em eventos públicos, ainda mais em cerimônias familiares. Seu nome carregava poder, sua ausência, mistério, sua presença, espanto. Rafael caminhou lentamente até onde Elisa estava, ainda com os olhos marejados, o corpo tremendo de vergonha, o rosto voltado para o chão como se quisesse desaparecer. Parou ao lado dela, e então, com a voz baixa, firme, sem levantar uma única sílaba além do necessário, perguntou: "Vou perguntar só uma vez", disse ele, voltando-se para a mulher de vestido verde esmeralda, que o fitava, pálida, subitamente desconcertada. Quem lhe disse que ela não foi convidada? A mulher piscou sem entender. O quê? Ele então se virou para a multidão. Cada rosto agora o observava com tensão. Quem disse que esta garota está sozinha aqui? A voz dele ressoou pela catedral como uma acusação. Ninguém respondeu, nenhum som. Porque naquele momento, ele continuou encarando a todos com a firmeza de quem nunca precisou gritar para ser obedecido. Ela está comigo. Suspiros atravessaram o ambiente. Um sopro coletivo de surpresa, de incredulidade, de escândalo. A mulher de verde gaguejou. Você está brincando, Rafael." Mas ele não respondeu. Não precisou. Com um gesto calmo e gentil, retirou seu próprio paletó e o colocou com cuidado sobre os ombros frágeis de Elisa, que tremia não mais de vergonha, mas de confusão. Ela o olhou, atordoada, os lábios entreabertos, como quem acorda de um pesadelo para um sonho que não entende. "Por quê?", sussurrou. Rafael a encarou. "Porque ninguém", disse com firmeza, "deve se sentir inferior ao que é." E então, como um cavalheiro de um conto que ela jamais ousou sonhar, colocou a mão com delicadeza nas costas de Elisa e a conduziu, passo a passo, pelo corredor central da catedral. A multidão se abriu em silêncio, como se o próprio mar tivesse sido dividido diante deles. Ninguém ousava dizer uma palavra. Ninguém ousava impedir. Atrás deles, a mulher furiosa vociferava, a voz descontrolada rompendo o silêncio. "O que você pensa que está fazendo, Rafael? Ela é só uma mendiga de rua, uma intrusa." Mas Rafael não se virou. Não respondeu. Nem sequer hesitou. A cada passo que dava ao lado de Elisa, uma nova história parecia se escrever sob seus pés. O casamento havia terminado. As alianças haviam sido trocadas, as promessas feitas. Mas ali, naquele instante mágico e inesperado, algo muito maior, muito mais inesquecível, estava apenas começando. Porque às vezes, o verdadeiro milagre não está no altar, mas em quem tem coragem de estender a mão para alguém que o mundo inteiro ignorou. Que naquele gesto silencioso, naquela proteção inabalável, Rafael não apenas mudou a vida de Elisa, ele a resgatou do fundo da dor e a conduziu pela primeira vez em direção ao valor que ela sempre teve, mesmo quando ninguém viu. O sol do fim da tarde já começava a mergulhar atrás da catedral, tingindo o céu com tons de âmbar e fogo, enquanto os últimos raios de luz dançavam sobre os vitrais e se dissipavam pela calçada de cascalho. Elisa permanecia ali, imóvel, como se o tempo tivesse parado ao seu redor. O paletó de Rafael ainda repousava sobre seus ombros magros, grande demais para seu corpo, mas estranho como parecia se encaixar perfeitamente em seu momento. Ela olhava o chão como quem tenta encontrar os próprios pés outra vez, como quem saiu de um sonho que era bonito demais para ser real e agora precisava entender se tudo aquilo realmente havia acontecido. O coração ainda batia acelerado, os pensamentos embaralhados. A humilhação que sentira minutos antes ainda ardia em sua pele, mas havia sido abafada por algo muito mais inesperado: dignidade. Ao lado dela, Rafael estava em silêncio, os braços cruzados frouxamente, os olhos presos nela, não como quem julga, mas como quem observa com paciência um vaso rachado que ainda tem força para conter beleza. Ele não disse nada, apenas permaneceu ali,
oferecendo a ela algo raro nos dias de hoje: presença. Elisa, sentindo o peso das palavras não ditas, virou-se, a voz presa no nó da garganta, saindo rouca e tensa. "Por que você fez aquilo?" perguntou. Ele a encarou com serenidade. Seu olhar era firme, mas cheio de algo que Elisa ainda não sabia nomear. "Porque eu não suporto ver alguém sendo maltratado." As palavras caíram como um cobertor morno sobre a alma fria de Elisa. Ela o olhou, confusa, cética, frágil. "Mas você não me conhece." Ele sorriu, mas sem deboche. Era um sorriso calmo, cheio de significado. "É verdade", respondeu. "Eu não conheço sua história, mas não preciso conhecer para saber que você não merecia passar por aquilo. Ninguém merece ser humilhado por ser humilde." Elisa abaixou os olhos. Pela primeira vez em muito tempo, ela quis acreditar naquelas palavras. Ele continuou como se estivesse limpando feridas antigas com cada frase. "A propósito, meu nome é Rafael Albuquerque. Quero me desculpar pela ignorância da minha irmã. A arrogância dela ainda será seu próprio fim." Fez uma pausa e então, com um olhar sincero, completou: "E o seu vestido, apesar de simples, é muito lindo." Os olhos de Elisa se arregalaram, surpresos, inseguros. "Obrigada, eu me chamo Elisa Soares." "Quem o confeccionou?" ele perguntou. Ela hesitou por um segundo, como se aquela resposta pudesse expô-la demais. "Fui eu mesma", sussurrou. Rafael sorriu de novo, dessa vez com um brilho genuíno nos olhos. "Sério, você realmente tem muito talento." Elisa apertou os lábios. Uma parte dela queria correr, fugir daquela gentileza inesperada que desarmava cada defesa que ela construiu ao longo da vida. Ela não estava acostumada a ser elogiada, muito menos por alguém como ele. Mas Rafael parecia entender esse silêncio, essa dúvida entre o querer confiar e o medo de se machucar de novo. Depois de um instante, ele pegou o paletó dos ombros dela, enfiou a mão no bolso e retirou um cartão de visita. "Não estou tentando complicar sua vida", disse, oferecendo o cartão com discrição. "Mas se algum dia quiser conversar, ou se estiver procurando por um emprego, eu tenho uma empresa de moda. Estamos sempre em busca de novos talentos." Elisa pegou o cartão com dedos trêmulos, como se estivesse recebendo um pedaço de um destino que jamais ousou imaginar. O papel era prateado, sofisticado, e nele reluzia o nome: Rafael Albuquerque, Diva Lux. Era real. Ele era real. O coração dela acelerou, mas uma dúvida profunda tomou conta de sua expressão. Ela ergueu os olhos para ele e disse com a voz baixa, quase um sussurro: "Eu não sou um projeto." Rafael não se ofendeu, nem hesitou. Apenas se inclinou ligeiramente para a frente, com aquele mesmo tom de respeito e verdade que vinha usando desde o início. "Eu sei", respondeu com calma. "Você é alguém que merece algo melhor." E então ele assentiu, virou-se com elegância e caminhou em direção ao carro preto que o aguardava. As janelas escuras ocultavam o interior, mas não a sensação de que aquele homem carregava um mundo inteiro dentro de si. Um mundo que, por alguma razão, havia se inclinado por instantes na direção de Elisa. Ela ficou ali, parada, como quem segura o fôlego, como quem segura o universo inteiro em um pedaço de papel prateado. O cartão ainda estava em sua mão, mas dentro dela, algo novo havia se acendido. Não era só esperança, era a possibilidade de recomeçar. E embora o casamento tivesse terminado, naquele pôr do sol dourado e silencioso, o que acabava de nascer era muito maior do que qualquer cerimônia. Era o início de uma virada. De uma história onde, talvez pela primeira vez, o mundo estivesse começando a olhar para Elisa, não como alguém que não pertence, mas como alguém que estava exatamente onde merecia estar. Naquela noite, de volta à humilde casa onde os sonhos dormiam apertados entre as frestas das paredes de reboco e esperança, Elisa entrou pela porta de madeira rangente, com passos lentos, como quem ainda carregava o peso do mundo nos ombros. O cheiro de alho refogado e arroz fresquinho preenchia o pequeno ambiente com calor e familiaridade. No fogão a lenha, a panela soltava vapor e lembranças, enquanto Olga, sua mãe,
Mexia com carinho o caldo que preparava com o pouco que tinha. Olga era dessas mulheres que o mundo tentou derrubar muitas vezes. Trazia no rosto ainda jovem o cansaço marcado por anos de luta para sobreviver, mas que sempre se reerguia com um sorriso cansado nos lábios e uma fé silenciosa nos olhos. Mãe solteira, ela engravidou de Elisa aos 16 anos. Seu namorado a abandonou ao saber da notícia. Olga deu à luz sozinha, abandonando o sonho de estudar costura em uma escola profissionalizante e aceitando um emprego como assistente de costureira em uma pequena alfaiataria. Havia enfrentado a dureza da vida como quem enfrenta uma tempestade descalça, com os pés firmes no chão e o coração embrulhado em promessas. Elisa era tudo o que ela tinha, era sua maior alegria, sua motivação diária. Ver a filha entrar pela porta era sempre um alívio, um lembrete de que, apesar de tudo, elas ainda tinham uma a outra. Olga se virou, sorrindo com doçura. Como foi o passeio, filha? Ela olhou de cima a baixo o vestido que Elisa ainda vestia, agora um pouco amassado, mas ainda digno aos olhos de uma mãe que via beleza onde o mundo só via remendos. Com esse vestido, deve ter sido o centro das atenções. Seus olhos se encheram. Você parece uma princesa. Elisa apertou os lábios. Por dentro sentia o peso de cada palavra como uma faca em carne viva. Pelo contrário, mãe. Fui humilhada, disse, a voz baixa, mas carregada de dor, por estar vestida com esse vestido remendado. Olga imediatamente parou de mexer a colher. Os olhos se arregalaram com a mesma rapidez de quem já conhecia muito bem o gosto amargo da rejeição. Como assim, minha filha? Quem te humilhou? Foi aí que Elisa sentou-se à pequena mesa de madeira. O banco rangeu sob seu peso, mas não mais do que sua alma. Respirou fundo e então contou tudo, cada detalhe. A vontade inocente de entrar na igreja após ouvir a marcha nupcial, o deslumbre com a noiva, o silêncio da cerimônia que por um instante a fez sonhar, até o momento em que foi pega de surpresa por uma mulher cruel que gritou com ela na frente de todos, os risos, os olhares de desprezo, as palavras duras. E então, como uma reviravolta que ela ainda não sabia se era real ou imaginação, a chegada de Rafael. Olga escutava tudo em silêncio, mas a expressão de revolta se desenhava em seu rosto. Suas mãos apertaram a colher de pau com força. A cada nova palavra da filha, seus olhos se enchiam mais, não só de lágrimas, mas de um sentimento antigo de impotência, aquele que só as mães conhecem quando veem os filhos sangrarem por dentro. Quando Elisa terminou, a cozinha ficou em silêncio. O caldo borbulhava no fogão como se tentasse preencher o vazio entre mãe e filha. Então, Olga se aproximou e tocou a mão da menina com ternura. Minha filha, eu sinto muito que você tenha passado por isso, disse com os olhos marejados. Se eu pudesse te proteger de cada injustiça, eu protegeria. Mas o mundo é duro, e às vezes ele machuca justo quem mais sonha. Elisa assentiu respirando fundo. Tudo bem, mãe. Eu não vou deixar que isso me afete. Sua voz tremia, mas havia nela um brilho diferente, uma força nova, como se a dor tivesse cavado espaço para algo mais profundo crescer. Olga enxugou os olhos com o pano de prato. E esse rapaz? Você já o conhecia? Elisa balançou a cabeça. Não, mãe. Ele foi só alguém gentil. Ficaram ali, as duas, em silêncio. Não era preciso dizer mais nada. Mas naquela noite, enquanto o arroz era servido e a sopa fumegava nos pratos esmaltados, algo havia mudado. O mundo ainda era o mesmo, injusto, cruel, cheio de gente que mede valor pelo brilho da roupa ou pelo peso do sobrenome. Mas agora, dentro daquela casa simples, nas mãos de uma menina com um vestido remendado e um cartão prateado em cima da mesa, havia uma nova possibilidade. Elisa havia herdado o sonho da mãe, não por imposição, mas por convivência, por inspiração silenciosa que se entranha na pele e floresce no coração. Olga não era apenas uma mulher forte, era uma costureira de alma. Suas mãos, marcadas por anos de agulhadas, linhas finas e tecidos surrados, tinham o poder de transformar o pouco em beleza, de dar forma a sentimentos
através de pontos precisos e paciência infinita. Dentro daquele pequeno ateliê improvisado na sala de casa, entre moldes de papel, tesouras gastas e novelos de linha colorida, nasceu o amor de Elisa pela arte de costurar. Desde pequena, ela cresceu observando a mãe sentada à velha máquina de costura, pedalando com cuidado, franzindo a testa sempre que uma bainha teimava em sair torta ou quando o tecido escapava por entre os dedos. Olga costurava para fora nas horas vagas, fazia consertos e peças sob medida para quem podia pagar pouco, mas nunca costurava sem amor. Cada ponto era um gesto de esperança, e embora a vida tivesse sido dura com as duas, havia beleza no que construíam juntas, roupas que davam dignidade, vestidos que criavam memórias, detalhes que curavam feridas invisíveis. Foi assim que Elisa começou a desenhar seus próprios sonhos, entre pedaços de retalhos esquecidos. Sonhava em ser estilista, não apenas costureira, mas criadora. Queria ver suas peças em passarelas, em vitrines iluminadas, nos corpos de mulheres que nunca imaginariam que por trás de cada costura havia a alma de uma menina de origem simples, mas de imaginação grandiosa. Ela não sonhava por vaidade, sonhava porque cada vez que via sua mãe transformar um pedaço de pano num vestido, ela entendia. A moda podia ser mais do que aparência, podia ser voz, podia ser história, podia ser redenção. Naquela noite, sentada na mesa com o prato de sopa à frente e os olhos ainda perdidos nas lembranças do casamento, Elisa apertava o cartão de Rafael entre os dedos como se aquilo fosse mais que um pedaço de papel. Era quase uma chave, uma porta que, talvez, começasse a se abrir. Mas, no fundo, o desejo que pulsava dentro dela não era apenas o de sair da pobreza. Era o de fazer jus ao legado silencioso da mãe. Essa mulher que, mesmo tendo o talento do mundo nas mãos, nunca tivera a chance de ser vista. Se Elisa conseguisse chegar lá, não seria só por si. Seria por Olga também. Por todas as mulheres invisíveis que, atrás de suas máquinas de costura, costuraram os sonhos dos outros enquanto os seus dormiam dobrados no fundo de uma gaveta, e foi nesse instante, entre um gole quente de sopa e o silêncio cúmplice de uma mãe que tudo entendia mesmo sem palavras, que Elisa tomou uma decisão. Ela iria tentar. Pela menina que chorou naquele banco da igreja, pela mulher que a defendeu com os olhos e pela costureira que a ensinou que cada ponto tem poder. E Olga sabia, no fundo do coração, que aquela noite seria lembrada não por conta da dor, mas porque foi ali que o destino, pela primeira vez, bateu à porta com gentileza, e a menina que um dia costurou seus próprios sonhos com linhas de esperança estava prestes a viver uma história que ela nunca teve coragem de desenhar. Uma semana depois, o tempo parecia ter desacelerado dentro da pequena casa, onde os sonhos de Elisa foram tecidos um a um com retalhos de esperança. A velha máquina de costura da mãe, silenciosa durante os dias anteriores, agora vibrava de novo sob as mãos delicadas da menina. Não costurava naquele momento, apenas observava. Seu olhar estava perdido entre as engrenagens gastas, o pedal de ferro já meio enferrujado e os retalhos ao seu redor. Tecidos coloridos que sua mãe reaproveitava da alfaiataria em que trabalhava como costureira. Aqueles pedaços de pano contavam histórias de outras pessoas, mas agora, pela primeira vez, Elisa queria escrever a sua própria. Ela segurava nas mãos o cartão prateado, que parecia cintilar à luz do entardecer que entrava pela janela. Rafael Albuquerque, Diva Lux. O nome que aparecera em sua vida como uma brisa inesperada no meio de um furacão. Elisa respirou fundo. O coração pulsava apertado, como se a cada batida dissesse, vai. Pegou o celular. Os dedos tremiam, mas não de medo. Era a emoção de estar, pela primeira vez, no controle de algo que sempre pareceu distante demais. O telefone chamou apenas uma vez antes de ser atendido. Alô? Disse uma voz firme do outro lado. Alô? Aqui é a Elisa, respondeu ela, a voz quase engasgada, mas firme. Da igreja. Houve uma pequena pausa, e então, a voz de Rafael suavizou como se ele estivesse sorrindo. Sim, eu me lembro de você. As palavras dele foram como um abraço invisível.
Elisa fechou os olhos por um breve momento. Estou ligando porque você mencionou uma vaga do outro lado da linha? A resposta foi rápida e entusiasmada. Sim, na verdade é na hora certa. Vamos realizar um evento especial na próxima semana aqui na empresa, na Diva Lux. É uma seleção para novos talentos. Precisamos de olhares frescos, de mãos que sintam a moda como você sente. O endereço está no cartão. Gostaria muito que você viesse. Por um momento, Elisa ficou em silêncio. Olhou ao redor da casa, viu a cortina surrada balançando com o vento, o chão de cimento limpo com esmero e a mesa de madeira com marcas de costura e farinha. Era a casa onde tudo começara, onde seus primeiros rabiscos viraram moldes e suas primeiras linhas tortas viraram vestidos de boneca. Estava pronta para sair dali? Não sabia, mas sabia que queria tentar. Tudo bem, disse por fim. Estarei lá. Do outro lado, Rafael parecia satisfeito. Ótimo, se quiser posso mandar um carro te buscar. Elisa arregalou os olhos, surpresa. Sim. Eu fico muito agradecida, respondeu com a voz embargada. Ela passou o endereço e, ao desligar, ficou por alguns segundos com o telefone sobre o colo. A respiração presa. Uma pontada atravessou seu peito. Não era medo, não era dúvida, era esperança. Frágil, tênue, como uma chama dançando contra o vento. Mas estava ali, viva. Levantou-se devagar, ainda segurando o cartão, e levou a mão ao coração. Não era uma menina que acreditava em contos de fadas. A vida já havia lhe mostrado que o mundo real não perdoa os frágeis. Mas naquele instante, algo mudou. Porque às vezes, a gentileza de um estranho parece muito com um sinal do destino. E talvez, só talvez, Rafael fosse o empurrão que ela precisava. O primeiro degrau de uma escada invisível que ela esperava alcançar há muito tempo. Naquela noite, Elisa não costurou nenhum vestido, mas alinhavou coragem. Bordou dentro de si um novo caminho. E enquanto a máquina da mãe permanecia ali, silenciosa, uma certeza brotava dentro dela. O primeiro ponto já havia sido dado, e era apenas o começo. O carro preto chegou pontualmente na frente da casa simples, onde os sonhos de Elisa haviam sido costurados com calma e sacrifício. O motorista, vestido com elegância discreta, desceu do veículo e, com um sorriso gentil, abriu a porta para ela. Por aqui, senhorita. O senhor Rafael a aguarda. Elisa acomodou-se no banco de trás, o coração pulsando como uma orquestra em crescendo. O caminho até a Diva Lux foi sereno, mas dentro dela havia uma tempestade de emoções. Ansiedade, esperança, medo e uma pontada de incredulidade dançavam dentro do peito, como se a qualquer momento o sonho fosse acordar. Quando o carro enfim parou diante do prédio, Elisa desceu com um misto de receio e determinação. Seus cabelos estavam presos com esmero em um coque baixo e delicado, feito por sua mãe naquela manhã, com mãos que tremiam mais de emoção do que de técnica. O vestido azul claro que usava, embora simples, tinha um corte elegante, costurado por ela com pedaços de tecidos que a mãe havia trazido da alfaiataria onde trabalhava. Não havia remendos visíveis, havia propósito, havia beleza. Diante da grande porta de vidro, Elisa hesitou por um breve instante. Lá dentro, o ritmo era outro. Mulheres passavam para lá e para cá com saltos finos, maquiagens impecáveis, vestidos que pareciam flutuar. Havia algo naquela atmosfera que gritava luxo, exigência, poder. E no meio disso tudo, ela, uma menina de origem humilde, com um sonho maior que a realidade em que havia nascido. Será que sou capaz? Será que o que ele viu em mim foi real ou apenas um gesto de piedade? Mas o medo durou pouco. Ela sabia que portas como aquela não se abriam duas vezes. Com um leve suspiro, empurrou o vidro e entrou. A sensação foi como atravessar um espelho. O mundo lá dentro parecia outro, mas ela estava pronta para enfrentá-lo. No fundo do salão, Rafael coordenava o evento. Estava impecável como sempre, de terno escuro e olhar atento, cercado por estilistas renomados, modelos, designers
e jovens promessas da moda que haviam sido selecionados para aquela oportunidade. Mas assim que os olhos dele encontraram os de Elisa, seu semblante mudou. Um sorriso largo se formou em seu rosto. Rafael deu alguns passos em sua direção, atravessando a multidão de forma natural, como se nada mais ali importasse. Que bom que veio, Elisa. Estava esperando por você. Elisa sorriu timidamente, os olhos absorvendo cada detalhe do ambiente ao redor. Era tudo tão imenso, tão profissional, tão distante do que ela conhecia. Mas a presença de Rafael a acalmava. Com um gesto, ele a convidou a segui-lo por um corredor iluminado e elegante até uma porta branca. Ao abri-la, revelou algo que tirou o fôlego da menina. Um ateliê completo. Lá dentro, o tempo pareceu parar. Máquinas de costura industriais de última geração, rolos e mais rolos de tecidos finos, empilhados por cores e texturas, zíperes metálicos, botões de madrepérola, aviamentos dourados, rendas francesas, manequins em tamanho real, computadores com softwares avançados para a criação de moldes. Era como se ela tivesse sido transportada direto para dentro de um dos sonhos que costurava em silêncio, nas noites em que a luz da pequena sala de costura da mãe ainda permanecia acesa. E então, disse Rafael com as mãos nos bolsos, observando sua reação. O que achou do seu novo ambiente de trabalho? Elisa se virou devagar, os olhos brilhando. Meu novo ambiente de trabalho? Sim, ele confirmou com um meio sorriso. Eu já vi seu talento, Elisa, e imagino que o vestido que está usando foi feito por você. Ela corou, mas assentiu. Sim, costurei há 2 dias. Não é nada demais, só aproveitei as sobras da alfaiataria onde minha mãe trabalha. É sim, interrompeu Rafael com firmeza. É sim, Elisa, porque você não precisou de tecidos caros para fazer algo bonito. Só precisava de visão e coragem. E agora, tudo o que te faltava era oportunidade. E aqui está ela. As palavras de Rafael a envolveram como um manto. Pela primeira vez, ela sentia que o que trazia dentro de si, suas ideias, sua habilidade, sua sensibilidade, estava sendo visto, reconhecido, valorizado. Aquela sala não era apenas um ateliê, era um palco, um renascimento. O primeiro espaço no mundo onde ela podia ser quem sempre sonhou ser. Elisa deu um passo à frente, respirou fundo e tocou uma das máquinas com a ponta dos dedos. Era como sentir o futuro pulsando. Um mundo novo nascendo embaixo das mãos. O mesmo mundo que um dia ela desenhou num caderno velho, com linhas tortas e sonhos grandes demais. Naquele instante, com os olhos marejados e o coração acelerado, Elisa não disse nada. Mas Rafael entendeu. E talvez por dentro, ele também soubesse. Uma nova estrela estava prestes a brilhar, e ela se chamava Elisa. Os dias que se seguiram foram como um sonho do qual Elisa não queria acordar. Cada manhã naquele ateliê parecia mágica, como se aquele lugar sempre tivesse pertencido a ela, ou ela a ele. As máquinas, antes imponentes, agora dançavam sob seus dedos. Os moldes tomavam forma com precisão. Os tecidos que antes eram apenas pedaços de pano transformavam-se diante de seus olhos em vestidos com alma, como se carregassem histórias em cada ponto, como se falassem. Elisa costurava com o coração. Seu olhar delicado para detalhes, seu senso estético apurado e sua paixão silenciosa conquistaram rapidamente os profissionais ao redor. Era impossível ignorar seu talento. Rafael observava em silêncio, muitas vezes parado à porta do ateliê, vendo-a se movimentar com graça entre manequins e linhas coloridas, como uma artista moldando sua obra-prima. Havia algo em Elisa que não se ensinava: autenticidade. E cada peça criada por ela refletia isso. Seus modelos logo se destacaram nas vitrines da Diva Lux. Vestidos minimalistas com cortes ousados, outros inspirados em flores, em nuvens, em sentimentos. Havia um para cada emoção, todos criados com sobras de tecido que Elisa transformava em arte. A notícia se espalhou. As revistas de moda começaram a falar de uma nova estrela criativa descoberta por Rafael Albuquerque. E ele, ao ser entrevistado, não deixava dúvidas.
O que ela tem não se compra, é dom. Naquela manhã em particular, Elisa chegou mais cedo. O sol mal havia aquecido os vidros da recepção e ela já caminhava com passos leves em direção ao ateliê. Em uma das mãos, um pequeno croquis enrolado. Mais uma ideia que tivera durante a madrugada e precisava pôr no papel antes que escapasse. Mas então algo a fez parar. Não algo. Alguém. Uma voz estridente ecoou no saguão, rompendo o silêncio da manhã como uma navalha. Mas você é a esfarrapada do vestido remendado? Disse a mulher com a mesma arrogância de antes, mas agora misturada ao escárnio. O que está fazendo aqui? Como se não bastasse invadir o casamento da minha irmã, agora invade a empresa da família? Fora daqui. Chamem os seguranças. Os olhos de Elisa se arregalaram. Os sorrisos habituais dos recepcionistas se desmancharam, substituídos por expressões atônitas. Um silêncio pesado caiu sobre o lugar, rompido apenas pelos saltos impacientes da mulher que esbravejava. Sim, era Catarina, a mesma mulher que a humilhara na igreja, a irmã de Rafael. Mas antes que qualquer funcionário pudesse reagir, uma nova voz se elevou no ambiente, firme, inconfundível, como um trovão que corta o céu claro. Chega, Catarina! Rafael surgiu ao fundo do corredor, sua expressão carregada de uma ira controlada. Caminhou até a recepção, parando entre as duas. Elisa estava imóvel. O papel com o croquis tremia em suas mãos. Mas, Rafael, eu vim aqui para adquirir um dos modelos da nova coleção, criados pelo novo talento, e me deparo com essa intrusa novamente. As palavras seguintes foram ditas com calma, mas sua intensidade reverberava como fogo. Ah, então você veio adquirir um modelo da nova coleção? Ele disse, olhando para a irmã. Pois bem, eu lhe apresento a criadora. O talento por trás de tudo que viu nas vitrines. O coração da nossa nova coleção. O quê? Balbuciou Catarina, franzindo o senho. Isso é algum tipo de brincadeira, Rafael? Não, respondeu dando um passo à frente. Isso é a verdade. O nome dela é Elisa. E foi ela quem criou cada um dos vestidos que você tanto admirou. A intrusa, como você a chama, é agora o maior nome que já passou por essa empresa desde a sua fundação. Catarina empalideceu. O olhar de desprezo deu lugar a um de incredulidade. Seus lábios tremeram ao tentar formular alguma resposta. Não, não pode ser. Eu me recuso a vestir um modelo feito por essa... Então você está livre para se retirar. Interrompeu Rafael sem hesitação. Porque aqui, Catarina, nós não discriminamos talento por origem. E não humilhamos quem só queria um lugar ao sol. Agora, por favor, saia. A mulher hesitou por um segundo, ofegante, olhando ao redor e percebendo que ninguém a apoiava. Então, sem outra opção, virou-se com um movimento brusco e saiu esbravejando, os saltos batendo furiosamente no chão. A porta se fechou atrás dela com um estrondo. No instante seguinte, Rafael se virou e viu Elisa chorando silenciosamente. As lágrimas desciam sem pressa, como se libertassem anos de silenciamento, de invisibilidade, de feridas não ditas. Ele não hesitou. Caminhou até ela e a envolveu num abraço forte e reconfortante. Me desculpe mais uma vez, Elisa, sussurrou ele. A minha irmã, ela não tem cura, mas eu te prometo, ela nunca mais vai te humilhar. Nunca mais. Elisa não disse nada, apenas chorou no ombro dele, sentindo, talvez pela primeira vez na vida, que alguém a enxergava. Não por pena, mas por quem ela realmente era, e por tudo o que ainda podia ser. Você já está pronta, afirmou Rafael, com um sorriso seguro, enquanto tirava delicadamente uma mecha do cabelo loiro que caía sobre o rosto de Elisa. O gesto, por mais sutil que fosse, trazia em si uma promessa silenciosa, de proteção, de confiança, de algo que ela ainda não ousava nomear. Pronta? Para quê? Sussurrou Elisa hesitante, apertando com nervosismo os dedos na bainha desfiada do vestido, como se aquele tecido simples fosse sua armadura contra tudo o que já enfrentara. O silêncio no ateliê parecia segurar a respiração junto com ela.
Havia tanto ainda que ela não compreendia, tantas dúvidas, tantas feridas que ainda ardiam, e ao mesmo tempo, aquela chama frágil que agora ardia dentro do peito, algo novo, quente, vivo. Rafael se aproximou um passo. Seus olhos mantinham aquela intensidade serena, como quem vê algo muito além do que os outros conseguem enxergar. Ele não via a costureira humilde. Ele via o diamante bruto que, sob pressão, transformava-se em algo impossível de ignorar. Pronta para ser reconhecida mundialmente, respondeu ele com firmeza. Elisa, eu vou fazer de você a maior e melhor estilista de todos os tempos. E quando você estiver no topo, e você vai estar, minha irmã ou qualquer outra pessoa jamais terá coragem de te humilhar novamente. E o mais importante, isso será mérito seu. Ela arregalou os olhos, o coração batendo descompassado. O som do próprio nome dito daquela forma com tanta convicção a tocava como música. Mas ela continuava ali, presa entre o medo e o sonho. Nunca ninguém tinha apostado nela. Nunca ninguém tinha acreditado nela dessa forma. Você não entende, Rafael. Eu sou só uma garota com uma máquina velha e um monte de sobras de tecido. Eu não tenho diploma, nem passaporte, nem influências. Ah, isso é exatamente o que torna você especial, interrompeu ele com suavidade. Você cria com o coração. Você costura sentimentos, não apenas linhas. E sabe o que mais? Minha empresa precisa disso, precisa de alma. E você tem alma de sobra. Ele sorriu pegando uma das criações dela no manequim. Um vestido branco de linhas fluídas e costuras quase invisíveis, com detalhes delicados nas mangas que lembravam asas. Elisa nem percebeu, mas aquele vestido parecia ter saído direto de um sonho. Com você eu não estou apenas investindo em uma estilista, disse Rafael. Estou investindo no futuro da diva Lux. A sua verdade, sua origem, sua dor, tudo isso está costurado em cada ponto. É isso que faz seus vestidos tocarem as pessoas. E o mundo vai ver isso. As palavras pairaram no ar. E Elisa sentiu o impacto delas, como se fossem pétalas e trovões ao mesmo tempo. Um misto de medo e esperança se agitava dentro dela. Ela não sabia o que viria a seguir, mas, pela primeira vez, acreditou que talvez merecesse mais do que apenas sobreviver. Talvez, só talvez, ela estivesse pronta. Agora, o nome Elisa Soares não era apenas lembrado por quem testemunhou sua humilhação ou por quem duvidou de sua presença em uma cerimônia onde não era esperada. Agora, era estampado em revistas de moda, capa de editoriais internacionais e tendência nas redes sociais, reverenciado por noivas do mundo inteiro. Ela era a nova Cinderela moderna, como uma renomada revista a apelidou. A menina do vestido remendado que, um dia, apenas quis assistir a um casamento. Agora criava vestidos pelos quais noivas faziam fila de espera e estilistas de renome aplaudiam de pé. Seus modelos repletos de emoção costurada em cada dobra pareciam conter uma história viva que tocava quem os usava e também quem apenas os via. No coração do ateliê, rodeada por tecidos finos e moldes feitos à mão, Elisa estava diante de um manequim, ajustando cuidadosamente o último modelo que desenhara. Ela vestia um vestido lilás, simples e refinado, com detalhes em renda nas mangas e um caimento que ela mesma desenhara, inspirada no pôr do sol que via da janela do ateliê nas tardes de criação. Seus cabelos estavam presos em um coque baixo e delicado, e os olhos, concentrados, pareciam mergulhados em um mundo próprio. O mundo onde ela, finalmente, se sentia pertencente. Rafael observava à distância, encostado no batente da porta do ateliê, com os braços cruzados e um sorriso sereno nos lábios. Ele via diante de si não apenas uma estilista talentosa, mas uma mulher que florescia, que se erguia, dia após dia, das sombras do passado que quase a silenciaram. Via a menina que um dia fora expulsa de uma igreja como uma intrusa, e agora era reverenciada como símbolo de superação, elegância e talento. Você realmente me surpreende a cada dia, disse ele com suavidade, a voz carregada de admiração sincera. Elisa levantou os olhos do manequim, o coração pulsando mais rápido com o timbre da voz dele. Sorriu de forma tímida, porém orgulhosa, e respondeu com ternura.
Isso não seria possível se não fosse por você. Ela deu um passo em sua direção. Você foi um anjo que apareceu na minha vida. Rafael se aproximou devagar, os olhos firmes nos dela, como se buscasse nela algo que nem ele mesmo sabia que precisava. Eu posso dizer a mesma coisa, disse ele, com honestidade visível no olhar. Sinto muito por tudo que você passou naquela igreja, por cada palavra cruel, cada riso que te feriu, mas se você não tivesse entrado naquela cerimônia, hoje a Diva Lux não teria o sucesso que tem. E eu, Elisa, eu não seria o homem que me tornei. Então, é você que é meu anjo. Ela não respondeu de imediato. Apenas permaneceu ali, olhando para ele com os olhos úmidos, carregados de algo entre a gratidão e o amor que tentava não assumir. O silêncio que se instalou entre eles não era incômodo, era denso, repleto de tudo que palavras não conseguiam traduzir. Então Rafael deu um passo à frente, rompendo aquela última barreira invisível que ainda os separava. Tomou Elisa nos braços com delicadeza e, antes que ela pudesse dizer qualquer coisa, beijou sua testa. Um gesto puro, carregado de respeito e ternura. Você é meu anjo, sussurrou ele, a voz rouca, quase um sussurro destinado apenas a ela. Os olhos de Elisa brilharam, não mais tímidos, mas entregues à emoção que lhe escapava em lágrimas suaves. Então Rafael pegou sua mão, entrelaçando seus dedos aos dela, como se aquele gesto selasse uma nova história que começava a ser escrita. Desta vez, não com sofrimento, mas com amor, reciprocidade e admiração. E ali, sob os lustres dourados do ateliê, em meio ao brilho dos tecidos e ao som suave das máquinas ao longe, algo maior florescia, algo verdadeiro, algo impossível de ignorar, algo como o amor. E em meio ao florescimento do amor entre Elisa e Rafael, algo ainda maior e mais profundo brotava do coração daquela mulher que um dia fora humilhada por vestir um vestido remendado. Agora reconhecida como um dos maiores talentos da moda brasileira, Elisa sabia que sua missão ia muito além das passarelas. Ela carregava em si a força de uma jornada marcada pela dor, pela superação e, acima de tudo, pela esperança. E foi com esse propósito que nasceu a Fundação Fios de Esperança, um projeto idealizado por Elisa para acolher, capacitar e transformar a vida de mulheres como ela e sua mãe. Mulheres sonhadoras, corajosas e muitas vezes invisíveis, que apenas precisavam de uma chance. A sede da fundação foi construída ao lado do ateliê da Diva Lux, com salas equipadas com máquinas de costura modernas, espaço de modelagem, criação digital e um auditório pequeno, mas aconchegante, onde se realizariam encontros, cursos e desfiles. A inauguração reuniu nomes importantes do mundo da moda, imprensa, representantes sociais e, principalmente, mulheres de todas as idades que, como Elisa um dia fora, chegavam com os olhos cheios de dúvidas e o coração cheio de sonhos. No palco decorado com flores brancas e lilazes, Elisa estava ao lado de Olga, sua mãe, vestida com um elegante conjunto de linho feito pela própria filha, os cabelos grisalhos presos em um coque delicado e o olhar emocionado fixo na plateia. Elisa segurava um microfone nas mãos trêmulas, mas o olhar era firme. Ela respirou fundo e começou seu discurso. Eu costumava acreditar que meu destino estava selado pelo lugar onde nasci, pelas roupas que eu vestia ou pelas oportunidades que me faltaram. Durante muito tempo me senti invisível. Eu cresci vendo minha mãe costurar incansavelmente para sustentar a nossa casa. Ela nunca reclamou, mas eu via nos olhos dela o mesmo sonho que existia em mim, o de ser reconhecida não pelo que vestíamos, mas pelo que éramos capazes de criar. A plateia ficou em silêncio absoluto, absorvendo cada palavra. Olga apertou a mão da filha, emocionada. Tudo mudou no dia em que entrei sem ser convidada, em uma cerimônia de casamento. Fui expulsa, humilhada, ridicularizada. Mas naquele mesmo dia, alguém acreditou em mim. Alguém me estendeu a mão quando tudo que eu tinha era um vestido costurado com retalhos e um coração cheio de vergonha. Esse alguém foi Rafael. Mas ele não me resgatou. Ele apenas me mostrou onde estava a porta. Quem atravessou fui eu.
As câmeras da imprensa capturavam cada gesto, cada lágrima, enquanto rostos emocionados surgiam na plateia. Elisa prosseguiu. Hoje, ao lado da minha mãe, da mulher mais forte que conheço, estou aqui para dizer que nenhum sonho é pequeno demais, que nenhuma mulher deve ser calada ou ignorada por sua origem, sua aparência ou sua história. A Fundação Fios de Esperança nasce para ser esse espaço onde talentos são acolhidos, onde a dignidade é restaurada ponto a ponto, linha por linha, costura por costura. Ela se virou para Olga e sorriu com ternura. Foi costurando à luz de velas que a senhora me ensinou que amor e esforço podem vestir a alma. Hoje quero multiplicar esse ensinamento. Essa fundação é tanto sua quanto minha, mãe. A plateia se levantou em aplausos. Olga abraçou Elisa, ambas emocionadas. Em meio ao aplauso, Rafael também se levantou com um brilho nos olhos e o coração cheio de orgulho. Aquele era mais do que um evento, era a consagração de uma história que começara com lágrimas e agora se costurava com esperança. Naquela noite, sob os refletores suaves e o perfume de flores frescas, Elisa Soares deixou claro que sua história não era apenas sobre superação, era sobre reconstruir, compartilhar e devolver ao mundo um pouco do que o mundo, um dia, lhe negou. E naquele pequeno auditório, mulheres que antes se escondiam nas sombras começaram pela primeira vez a acreditar na própria luz. Algumas horas após o evento emocionante que inaugurou a Fundação Fios de Esperança, a noite envolvia o ateliê da Diva Lux em um silêncio sagrado, quase reverente. O clima de celebração ainda pairava no ar, mas naquele instante, apenas duas presenças preenchiam o espaço: Elisa e Rafael. Ela ainda usava o vestido lilás, delicado e elegante, como a nova mulher que havia se tornado. E ele a observava com os olhos que sempre enxergaram muito além dos tecidos ou das aparências. O ateliê, antes cenário de tantas criações, agora se transformava no pano de fundo de um novo capítulo, o mais íntimo de todos. Rafael respirou fundo. Sentia o peso da emoção na garganta, mas também a leveza de quem carrega consigo a certeza do que deseja. E então, sem que houvesse roteiro, plateia ou preparação, ele se ajoelhou. Não por protocolo, não por tradição. Ele se ajoelhou porque era seu coração que clamava por esse gesto. Porque diante de Elisa, ele nunca quis estar acima, apenas ao lado. Ele pegou a mão dela com carinho, os olhos úmidos, e sussurrou: Eu sei que você nunca precisou de salvação, Elisa. Sei que você era forte muito antes de eu aparecer. Mas desde o momento em que te vi naquela igreja, com aquele vestido remendado e o olhar cheio de dignidade, algo em mim mudou. Você tem sido o impulso que bate o meu coração. Elisa arregalou os olhos, sentindo o ar faltar por um segundo. Seus lábios tremeram, e a mão livre foi ao peito, tentando conter a avalanche de sentimentos. Rafael continuou, com a voz firme, mas doce: Você nunca precisou de um título pomposo para eu reconhecer a mulher grandiosa que você é. Você nunca me pediu nada, mas hoje eu te peço. Me permita ser o seu porto seguro. Não porque eu possa te oferecer riquezas. Isso você conquistou com seu próprio talento, com sua própria história, mas porque você me ensinou a ser um homem melhor. Elisa sentiu uma lágrima escorrer por sua bochecha e caiu de joelhos diante dele. Agora estavam frente a frente, olhos nos olhos, corações desarmados, prontos. Ela segurou o rosto de Rafael entre as mãos, com um sorriso tímido, mas cheio de verdade. Você me deu o que sou hoje, Rafael. Não porque eu fosse fraca, porque eu nunca fui, mas porque até as mulheres mais fortes precisam de alguém para se apoiar. Alguém que as veja não como frágeis, mas como guerreiras que também desejam ser amadas. Ela respirou fundo, emocionada, e então, sem hesitação, disse as palavras que dariam início a um novo e eterno capítulo. Sim, eu aceito. Rafael puxou-a suavemente para um abraço, e os dois ficaram ali, ajoelhados no meio do ateliê, onde tantos sonhos haviam ganhado forma. Agora, era o deles que estava se costurando. Não havia alianças naquele instante, apenas duas almas alinhadas no mesmo compasso. Ali, entre linhas e tecidos,
entre moldes e luzes suaves, o amor se bordava com a mesma precisão e sensibilidade que Elisa colocava em cada ponto. E assim não foi com ouro nem com pompa. Foi com verdade, com humildade, com o tipo de amor que não precisa de vitrines para brilhar. Porque naquele momento, o mundo inteiro se resumia a dois corações batendo juntos, costurando um futuro com as linhas invisíveis da confiança, da admiração e da promessa de nunca mais se soltarem. Na mesma catedral onde Elisa foi um dia humilhada, tratada como intrusa e rejeitada pelo simples fato de vestir um vestido remendado, o destino agora escrevia uma nova história. Uma história de redenção, de triunfo e de amor verdadeiro. As paredes antes testemunhas de zombarias agora ressoavam com respeito e admiração. Os mesmos bancos onde antes sussurros cruéis se espalharam, agora estavam ocupados por olhares atentos e emocionados, fixos na mulher que entrava pelo corredor central. Elisa estava deslumbrante. Seu vestido de noiva, desenhado e confeccionado por ela mesma, era uma obra-prima. Um modelo digno de um conto de fadas moderno, branco como a esperança, com detalhes bordados à mão que pareciam contar, ponto por ponto, toda sua trajetória. Os cabelos estavam presos em um coque elegante, o rosto iluminado por uma maquiagem suave e natural. Ela caminhava com passos firmes, a cabeça erguida, como quem soube reconstruir a própria dignidade tijolo por tijolo, agulha por agulha, costura por costura. Rafael a esperava no altar. Seu olhar era sereno, amoroso, e seus lábios desenhavam um sorriso de quem sabia a sorte que tinha. Os convidados, muitos dos quais haviam testemunhado ou participado da humilhação sofrida por Elisa no passado, agora estavam em completo silêncio, embriagados pela força que ela exalava com sua simples presença. E na primeira fileira, Olga, emocionada, enxugava as lágrimas discretamente. Ao seu lado, Catarina. Sim, a própria Catarina, aquela que um dia gritara com crueldade na entrada da igreja, agora usava um vestido exclusivo, assinado por Elisa Soares. A ironia não era cruel, era simbólica, era justiça poética. Quando Elisa chegou ao altar, Rafael se aproximou do pódio, pegou o microfone e, com um pequeno toque suave, fez o som crepitar. Seu gesto foi delicado, mas cheio de propósito. Antes de seguirmos com os votos, disse ele, gostaria que todos aqui ouvissem algumas palavras da minha futura esposa, porque ninguém nesta catedral merece mais ser ouvida do que ela. Elisa arregalou os olhos, surpresa, mas Rafael assentiu com um olhar encorajador. E então, com a mesma firmeza com que um dia tomou coragem para costurar seu primeiro vestido em meio aos retalhos da alfaiataria, ela caminhou até o microfone. Houve um breve silêncio. Os holofotes da catedral focaram em seu rosto, e ela, mesmo com as bochechas levemente coradas, manteve o queixo erguido. Meu nome é Elisa Soares. Sua voz cortou o ar como uma lâmina de seda, firme, delicada, impossível de ignorar. Alguns de vocês talvez me conheçam como a garota do vestido remendado, a intrusa, a esfarrapada, aquela que um dia entrou por essas portas sem convite, sem pompa, apenas com o desejo puro de ver uma cerimônia de amor, e por isso fui humilhada, ridicularizada, expulsa. Ninguém se mexeu. O peso daquelas palavras pairava sobre todos os presentes como uma verdade inegável. Mas hoje eu retorno a este lugar não como intrusa, mas como protagonista da minha própria história. Não vim para provar nada, porque o meu valor não está mais em julgamento. Ele é visível em cada linha dos vestidos que crio, em cada passo que dei, em cada dor que superei. Ela olhou para Rafael. Sua voz suavizou. Sou uma vencedora, não porque venci os outros, mas porque venci a mim mesma, a vergonha, o medo, a dúvida, e transformei tudo isso em força. Alguns rostos na plateia se encheram de lágrimas. O silêncio era tão profundo que se podia ouvir os corações batendo. Foi então que Catarina se levantou. Seus olhos vermelhos, cheios de culpa e emoção, miraram diretamente em Elisa. A mesma mulher que um dia expulsara agora tremia ao pedir perdão. Eu fui longe demais, me arrependo do que fiz. Me perdoa?
Sua voz saiu trêmula, rouca, mas sincera. Elisa a encarou. Por um instante, o tempo parou. E então ela disse: "Está certo, minha cunhada. As minhas palavras aqui hoje não são sobre vingança, mas sobre respeito, dignidade e justiça. E quem busca justiça também deve saber perdoar. Está perdoada." Um murmúrio emocionado percorreu a igreja. Algumas palmas tímidas se seguiram. Lágrimas escorreram não só do rosto de Olga, mas de muitos outros. Era como se o perdão, naquele instante, curasse não só uma ferida de Elisa, mas de todos que estavam ali. De todos que um dia duvidaram, julgaram ou ignoraram uma alma pela aparência. Rafael voltou ao microfone. Agora, seus olhos também estavam marejados. "Agora sim. Agora podemos seguir com os votos." Elisa sorriu, um sorriso doce e verdadeiro, e então voltou ao altar. O vestido de noiva, que um dia fora apenas um sonho, agora acompanhava a mulher que não precisava mais se esconder atrás de tecidos, porque seu nome, sua história e sua coragem já eram suficientes para brilhar. E ali, sob o mesmo teto que um dia a rejeitou, Elisa foi ovacionada, não apenas por sua beleza ou talento, mas pela mulher gigante que havia se tornado. E o sim que ela diria em instantes seria apenas mais um capítulo de uma história onde o amor, a dignidade e a superação venceram, ponto por ponto, linha por linha, costurando, enfim, um final digno de uma rainha. Nunca permita que o julgamento dos outros defina quem você é. Elisa foi humilhada, chamada de intrusa, ridicularizada por vestir um sonho costurado com esperança. Mas ela não desistiu. Com coragem, talento e dignidade, transformou os retalhos da humilhação em vestidos de superação. O mesmo lugar que a rejeitou, um dia a aplaudiu de pé. Então, quando a vida fechar portas, lembre-se: você pode costurar as suas próprias. O seu valor não está no que você veste, mas na força que carrega no coração. E você? O que achou da história de Elisa e Rafael? Dê sua opinião aí embaixo nos comentários e fique ligado para mais histórias emocionantes como esta. Um abraço e até a próxima.